Fala pessoal, aqui é o Danilo, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Shogi para Todos. Na aula anterior nós já vimos uma abertura chamada Mokai Bisha e nessa aula nós vamos estar vendo a abertura Sanken Bisha. Sanken Bisha, que é a torre na terceira coluna, certo? Que é nessa coluna aqui. Então a gente vai estar vendo essa aula, lembre-se bem da aula anterior, fique bem atento, foque bastante no equilíbrio de formação de Komagumi. Se você não lembra como mais ou menos dá uma assistida nas aulas anteriores das fases do jogo, que lá a gente fala bastante da Komagumi, que é aquele equilíbrio entre as peças, tá? Que geralmente no ataque a gente tem uma torre, um bispo, um prata e um cavalo, um cavaleiro e mais uma lança para fazer um ataque eficaz. E na defesa geralmente a gente tem um ouro, dois ouros e um prata, dois generais de ouro e dois generais de prata, um cavalo, um cavaleiro e uma lança para fazer a defesa. Certo? Então mais ou menos a gente segue essa estrutura, essa regra e também as armadilhas de Komagumi. Então fique bem atentos a isso sempre que a gente entrar nessas aulas. A gente já entra com essas questões em mente do Komagumi e da armadilha de Komagumi, que é a questão de ver sempre o que o seu adversário está fazendo para que você não cometa o erro de montar um castelo na frente de um ataque poderoso, onde seu castelo já vai ficar vulnerável em poucos laços do adversário e por aí vai, ou devido a outros tipos de estratégias, certo? Então, vamos partir para a aula já, sem mais delongas. A gente já vai estar vendo aqui a Sanken Bisha, lembrando que tem os links complementares da aula, que são partidas, o próprio Kifu para você recriar, que vai estar disponível no material complementar. É um Kifu escrito no qual você vai ler e vai recriar lendo, e tem o Kifu, que é o tabuleiro no qual você vai passando as jogadas. Sempre recomendo, façam os dois. Passe as jogadas, vão analisando no tabuleiro virtual e pega o Kifu escrito e recrie lendo o Kifu. Por quê? Porque isso ajuda você a memorizar mais rápido, ajuda você a enxergar melhor os lances e as jogadas. Isso vai te fazer uma grande evolução quando você lê o Kifu, certo? Então, vamos lá, vamos partir para a aula. Então aqui já temos o primeiro lance típico da abertura, abrindo o peão de 7-7, 7-6 ou 7F no caso. Então vou falar 7-6, tá? Vamos seguindo aqui. O Gotê responde abrindo o peão de 3-4. Então a gente fecha a diagonal do bispo. Essa é uma jogada importante para fazer esse tipo de abertura que a gente vai fazer assim aqui em Bisha, fechando a diagonal do bispo para evitar a troca de bispos, certo? Agora aqui o Gotê ele abre o peão da torre, que é o 8-4. Nós já fazemos a jogada da torre na terceira coluna. Então aqui a gente já faz a abertura da torre na terceira coluna da Sanken Bisha, e aqui a gente já vai continuar o desenvolvimento normal da abertura padrão, já montando um castelo, que o castelo que vai ser utilizado nessa Sanken Bisha, a gente vai utilizar o Mino Kakoi e vai fazer uma mudança desse castelo, uma evolução do castelo para um castelo que é uma variação do Mino Kakoi, que é um dos castelos que a gente já estudou nas aulas anteriores. Se você não viu, volta lá nas aulas até você pegar certinho, que é o Takamino, que é o Mino alto, certo? Então vamos lá, mexemos a nossa torre aqui. O Gotê avança mais uma vez o seu peão da torre aqui da coluna da torre de 8 para 8-5. Nós avançamos nosso bispo, que é só lance padrão, tá? Eu vou passar um pouco mais lento para você realmente pegar cada jogada, ok? Então aqui ele mexe o prata para 7-2, opa, perdão, de 7-1 para 6-2, ok? A gente mexe o nosso prata de 7-9 para 6-8, ok? Aqui ele já vai tirando o rei da linha de ataque dele, jogando ali pro canto de
na coluna 4-2. Nós mexemos no nosso rei para a coluna 4-8. Ele prossegue com o rei dele para a coluna 3-2. E a gente vai prosseguir aqui com o nosso rei para a coluna 3-8. Já a caminho da montagem do castelo. Ele avança o ouro dele para fazer a defesa do rei dele também. Avançando o ouro de 6-1 para 5-2. Nós avançamos o nosso ouro para 5-8. Ele avança o peão central de 5 para 5-4. 5-3 para 5-4. Nós avançamos para defender essa descida do peão. O mesmo peão, 5-6. Ele avança o peão do canto para dar uma rota de fuga e um possível ataque na diagonal aqui com o bispo. Nós avançamos esse peão, que é já para abrir a rota, de fuga do rei no Minogakoi, lembre-se disso, e também para parar essa descida, para evitar uma troca forçada aqui, que é perigoso. Então a gente já defende essa casa aqui também, certo? Ele avança o peão de 7-3 para 7-4, que é o intuito dele avançar esse peão é desenvolver o castelo dele. Aí aqui você já pode perceber aquela questão do Komagumi, do equilíbrio das peças. É importante ele avançar esse peão para desenvolver o castelo, porque lembrando do Komagumi, a gente usa o cavalo, o general de prata, a torre e o bispo. Como você pode ver, a diagonal do bispo dele está aberta, possivelmente um ataque nessa direção. Tem o general de prata dele para desenvolver por aqui. E ele abriu esse peão agora para poder também desenvolver o cavalo, que causa muitos problemas quando ele é desenvolvido aqui por um possível ataque. Sua torre e sua lança também, certo? Aqui a gente moveu aqui o nosso rei mais uma vez. E aqui ele desenvolve o prata dele para frente de 3-1 para 4-2. E nós concluímos o nosso castelo aqui. O Minogakoi está concluído, certo? Então aqui basicamente o básico do castelo já está feito. Só que acontece, a abertura ela não está completamente pronta ainda. Então ele desenvolve o prata dele para 5-3, já para desenvolver um ataque na área central aqui. Qual que é o intuito dele? Descer esse prata por aqui, atacando essa casa, porque essa casa ela tá bem frágil. Por enquanto esse é um lado frágil. Então ele avançou o prata para tentar forçar aqui a entrada por esse ponto aqui. Só que acontece, a gente avança o peão para evitar essa descida do prata. Ele avança mais uma vez o peão aqui. Opa. Perdão, pessoal. Apertei sem querer o botão ali. Ele avança o peão. E agora a gente faz aquela variação. A gente já avançou esse peão já para proteger essa descida do prata. Só que aqui ele também pode descer o prata, continuar desenvolvendo. Ele avançou aqui para desenvolver mais a peça. Pode desenvolver o prata aqui por aqui também, para forçar um ataque nesse ponto central com o prata apoiando. Então o que acontece? Agora a gente faz aquela variação do castelo do Mino que eu falei, e a gente vai para um segundo castelo. Essa abertura, subindo o ouro para 4-7, a gente faz o Takamino. Olha bem a estrutura, lembra da estrutura de defesa? 2 ouros, um prato, o cavalo, a lança e o rei. Quando o ouro tá aqui, é o Mino. Lembre-se da estrutura, a gente já estudou. Se você não lembra, volta lá nas aulas. Então aqui estamos no Takamino agora. E como a ideia dele era desenvolver o cavalo, ele já desenvolve o cavalo, já para começar a dar início ao desenvolvimento para o meio jogo de um ataque. A gente move essa torre para defender essas descidas, que vai possivelmente apoiada pelo cavalo, porque ele poderia muito bem agora ter forçado aqui. Se a gente não coloca essa torre, ele forçaria aqui, jogar esse peão. A gente poderia tomar o peão, ele jogaria a torre nesse lugar, ou outro peão, enfim, forçando um ataque aqui, a gente ia ficar vulnerável. Então aqui a gente joga aqui e ele tem que desenvolver um ataque. Aqui que a gente tem que prestar muita atenção, ele tem que romper isso aqui para que as peças dele tenham um melhor desenvolvimento na troca.
Então aqui já começam algumas opções interessantes. Ele tem essa opção aqui, que é a que geralmente ele vai fazer. E a gente aqui não tem outra opção a não ser tomar. Ele poderia tomar aqui, só que não seria bom para ele. Porque o que acontece? Se ele toma aqui, a gente simplesmente defende aqui ou sobe o peão aqui para fazer para subida do nosso. Quer ver, por exemplo, ele podia tomar aqui. Então a gente pode avançar esse peão para desenvolver e transformar nosso castelo novamente, ou simplesmente a gente defende o peão aqui para evitar essa troca forçada aqui, porque ele pode forçar agora esse peão aqui. Ele poderia ter forçado esse peão para forçar uma troca e a entrada do bispo dele aqui. Agora ele é forçado a recuar com o bispo, certo? Então não seria bom para ele atacar esse peão atacar o peão naquele momento com o bispo. Então o que ele fez aqui? Ele avança o outro peão, forçando a abertura ali. E a gente agora defende do mesmo jeito que a gente faria se fosse a descida do bispo. Por quê? Porque se a gente captura o peão, a gente abre essa diagonal, a gente vai ficar vulnerável. Porque ele cobre esse bispo, esse peão aqui, ele pode fazer um ataque forçado novamente. E a gente vai sair na desvantagem. Então vamos seguir aqui. Ele avança o prata para apoiar aqui. E atacando esse ponto aqui também, porque está vulnerável agora, tá com o ataque da torre. Da torre não, do bispo. E o prata podendo se infiltrar aqui facilmente. Porque se ele captura aqui agora, o que acontece? Mesmo que eu ataque o peão para atacar ele, ele pode atacar com o cavalo, atacando o bispo. Ou ele pode, agora, se eu não tomo aqui, e vamos supor que eu jogue aqui. Ele toma. Ele poderia tomar aqui, forçando o ataque aqui. Se eu jogo o prata aqui, mesmo princípio. Ele pode forçar um ataque aqui. Agora, porque aqui fica vulnerável se eu tirar o prata de cá. Ele joga esse peão. Eu sou obrigado a tomar. Se eu não tomar, ele toma. Atacando a cabeça do meu bispo, eu tenho que recuar e toda essa estrutura ela desmancha. Então o que acontece? Essa descida do prata dele é muito importante. Então pra gente defender isso, a gente tem que jogar aqui. Jogando aqui, surgem algumas opções que ele pode tanto jogar aqui, que foi a jogada dele. Jogar esse prata pra cá para fazer um desenvolvimento mais agressivo. Mas vamos seguir na linha que ele jogou aqui. A gente agora pode tomar tranquilamente. E ele desce. Aí você me pergunta, por que ele não tomou com o prata aqui, ao invés de descer a torre? Se ele toma com o prata aqui, a gente simplesmente ataca o cavalo dele. Porque agora o cavalo dele não tem pra onde ir. Certo? Então o cavalo dele não tendo pra onde ir, o que ele pode fazer? A única coisa que ele tem pra fazer ou é tomar aqui, certo? A gente toma o cavalo, promovendo, dando um ataque duplo. Lembra do Tetsuji? Então, aqui é tema tático. Então, a gente vai estudar mais a fundo os temas táticos pra gente conseguir estudar melhor aqui. Por enquanto, a gente presta só atenção nesse pequeno desenvolvimento para a entrada do meio jogo. Então, a partir daqui, aqui nesse lance já está feito, a abertura está completa, tá? Então a partir daqui dos lances que a gente foi seguindo já é o meio jogo. Então preste bastante atenção na configuração que está sendo das peças, certo? Então aqui a gente já está entrando no meio jogo. Então agora a gente tem que analisar como a gente defende esse possível ataque que está vindo nessa direção apoiado pelo cavalo e como a gente vai desenvolver o nosso ataque nesse ponto focal. Tá vendo que o ponto de guerra está sendo aqui, bem nesse centro aqui, ó.
essas casas estão sendo o ponto. Então, se a gente fizer trocas erradas aqui, ou ele fizer, a gente vai garantir a vantagem para nós, ou vamos ficar em desvantagem. Então, aqui é a entrada principal agora. Então, a gente defende aqui, como eu expliquei aquela hora. Ele avança forçando o ataque, a gente troca. Ele não vai tomar aqui agora porque é desvantagem para ele, não faz sentido nenhum. Ele avança para forçar um ataque, que isso é um movimento de atração. Porque se a gente toma aqui agora, ele simplesmente toma com o cavalo, atacando o bispo, e a gente tem que tirar o bispo para cá. E se a gente tira o bispo pra cá, ele ataca com o peão a cabeça do nosso bispo, e a gente não vai ter mais o que fazer, não tem como salvar o bispo mais. Então aqui, se a gente toma, o nosso bispo cai. Então a gente não pode tomar esse peão. Então o que a gente faz? Avança o prata para defender esse ponto. Como eu disse, esse é o ponto chave. Se a gente errar aqui, o jogo praticamente acaba. Então aqui nessa parte do meio jogo a gente tem que prestar muita atenção. Ele avança o prata para forçar o ataque, a gente defende para evitar essa descida do prata apoiada pelo bispo, porque senão vamos ficar extremamente vulneráveis. Ele avança, se a gente toma agora e ele toma o prata, ele vai ficar em desvantagem, como eu tinha mostrado para vocês. Ele avança a torre. Por que ele avança a torre? Porque ele protege o avanço do peão, protege o cavalo, para ele poder continuar o desenvolvimento do ataque sem perder o cavalo e posteriormente tomar um ataque duplo que ia acontecer aqui, certo? Então agora aqui ele não consegue avançar agora porque o nosso peão está defendendo essa casa apoiado pelo bispo, então ele não vai conseguir fazer essa troca. A gente volta a nossa torre para cá. Agora ele toma, tentando forçar a entrada por aqui. A gente desenvolve esse peão para cá. Por quê? Por que a gente desenvolveu esse peão ali agora? Tipo, aqui ele vai ter algumas opções, tá, gente? Ele pode tanto avançar esse peão, como atacar a cabeça do nosso bispo direto, dropando o peão que ele tem na mão aqui. Ou também, deixa eu ver, vamos ver aqui. Aqui vamos seguir o padrão que ele fez aqui. A gente fez essa abertura porque aqui a gente tá defendendo aqui, então tanto o bispo quanto a torre. Então, mas se ele joga aqui atacando já o bispo direto, preste atenção que não tem como ele agora voltar com o prata dele, certo? Então ele tem a opção de tomar aqui, dando um ataque duplo tanto na torre quanto no bispo, tomar diretamente aqui. Mas se ele joga aqui, a gente tem uma abertura aqui, ó, certo? Forçando aqui o ataque. É praticamente uma troca. Então a gente pode ignorar esse peão aqui e fazer essa troca, certo? E ele faz a troca. Então agora aqui, o que acontece? A gente tem que analisar, lembra dos valores das peças, a questão do meio jogo, a gente analisar qual é o equilíbrio do jogo aqui agora. Então veja os valores das peças que tem no tabuleiro, tanto o seu quanto do seu adversário, e os valores das peças que tem na sua mão. Quem que você acha que está na vantagem aqui? No caso aqui, continua sendo vocês, o sem ter está na vantagem. A gente, é claro, a gente está numa posição boa de ataque, a gente tem melhor material tanto no tabuleiro quanto na mão, certo? Claro, aqui a gente vai perder o cavalo, enfim, mas mesmo assim a gente está em boa vantagem porque a gente vai pegar o cavalo de volta, porque não tem como o cavalo desenvolver. Então aqui a gente simplesmente ataca o cavalo dele. Mesmo ele desenvolvendo o cavalo, ele perde o cavalo aqui. Só que se a gente jogar aqui, a gente força uma troca de guin. Só que o que acontece? Eu não gosto disso aqui.
por abrir muito minha defesa no momento. Então, se ele toma com o cavalo aqui, eu preferiria muito mais avançar aqui, promovendo, atacando o prata dele. Porque ou ele recua o prata, ou ele avança o prata, porque se ele perder esse prata aqui agora vai ser problema. Então, no caso, ele vai fazer uma troca. 同じく銀先手同じく角成 E aqui agora continua o desenvolvimento. 8九と金 Certo, e por aqui a gente vai vendo, já pode analisar, olha na mão de novo, analise o material mais uma vez, analise a posição. Você tinha um bispo, agora você tem um dragão, que é o bispo promovido, certo? Que vale mais pontos ainda, porque ele ganha mais movimentos e mantém os movimentos originais. Você tem um richa, uma torre na mão, um general de prata, o Gin, e 2 full. Ele tem um richa na mão, um cavalo e 2 um Key no caso, que é o cavalo, e 2 full, 2 peões. E um peão promovido na sua linha de ataque. Então o que acontece aqui? Então a gente continua em vantagem, tanto posicional quanto material. Se você analisar bem, qual castelo você acha que está mais seguro aqui? Bom, o seu tá bem mais sólido do que o dele. Outra, nossas peças, nosso dragão ele tá bem colocado para apoiar um ataque, fazer desenvolvimento de peças e exterminar logo isso aqui. Então aqui nessa posição a gente já tá praticamente ganho. Claro, se a gente fizer besteira, fazer jogadas erradas sem calcular outros fatores, provavelmente a gente vai perder esse jogo também. Então a gente tem que ficar muito atento com isso. Então, antes de você fizer qualquer outra jogada, a gente tem que ficar de olho nas estruturas de ataque. Certo? Então vamos voltar aqui. Na parte da abertura em si, para ficar bem fixo isso na sua mente. Ok? Então, agora eu vou passar um pouco mais rápido, só para você dar uma olhada. Olha aqui, ele abriu. Como você já definiu a estratégia que você vai utilizar, você não vai trocar o bispo, né? Você já definiu que você vai jogar de Sanken. Isso você já define antes. Como você sente, você já define que estratégia você vai usar. Ele abriu, fechou ali, abriu. E a gente joga a torre. Quando a gente faz esses dois movimentos, ele faz esse movimento e a gente joga a torre, essa já é Sanken bicha. Ele avança, a gente avança o bispo para defender essa casa aqui, para evitar o ataque da torre. Porque se a gente não avança esse bispo para cá, o negócio fica tenso. Quer ver? Vamos supor que ele jogou e você não avançou esse bispo. Vamos supor que por alguma razão você joga aqui. Isso acontece bastante, tá, gente? Principalmente quem tá começando, avança esse prata pra cá. Ele avança aqui agora. O que que você faz? Você é obrigado a tomar. Ele toma. A gente toma. E agora? O que que você faz? Ah, vou dropar aqui pra defender. Certo, você dropou ali pra defender. Aqui você toma um ataque duplo. Aqui tá vulnerável. O que que ele faz? Ele pode tirar e jogar aqui. Se ele joga aqui, mais uma vez um outro ataque duplo. Saca? Então, tipo, aqui praticamente você tá perdido já. Então, não faz sentido. Ah, mas se eu não jogar ali, se eu jogar aqui agora. Aqui você toma um ataque triplo e... Cara, aqui você perde a torre, certeza que você perde o bispo. Se ele não quiser trocar, ele pode não trocar. A única coisa que você pode fazer aqui é o quê? Lançar o peão aqui. E aqui ele decide se troca ou não. Entendeu? Mas a posição aqui já é muito ruim pra você. Então, por isso... quando a gente desenvolve essa abertura e o
o adversário já avança esse peão pra fazer esse ataque focal aqui, a gente avança esse bispo. Por quê? Porque se agora ele avança esse peão, a gente toma 先手 e ele não pode tomar. Porque se ele tomar agora, acabou. Se ele toma, 後手先手同じく certo? Ah, não, mas aqui agora abriu. 6六角先手5三角成後手5二金左 Vamos supor. Bom, algo desse tipo, saca? Então se ele joga aqui, perde aqui. 先手7一 Se ele joga aqui, perde aqui. 先手 E o negócio fica feio. 馬 Aqui o jogo também já tá perdido. Entendeu? Então tem que prestar muita atenção nessa questão da abertura. Cada movimento na abertura, ele tem um porquê. Ele não é feito nenhum lance aqui, ele não tem uma jogada que é desnecessária. Tudo tem um porquê. Então se a gente jogar aqui é porque a gente tá defendendo esse ponto focal aqui. Porque se vacilar aqui, você já perde o jogo aqui. Então ele desenvolve ali. Desenvolve aqui. Porque é importante desenvolver esse prata. Já pra começar o desenvolvimento de ataque. Porque o ataque central já vai ser aqui. Nessa estrutura de Sanken. Essa estrutura que ele tá utilizando já vai por esse caminho. Não tem como. Então a gente já continua desenvolvendo. Então ele avançou aqui. Abrindo para o desenvolvimento dos pratas. Certo? Para forçar um ataque aqui. Só que a gente já vai parar esse ataque por enquanto. Ele avança ali. A gente avança. Já criando a rota de fuga. Ele faz o desenvolvimento do peão para o desenvolvimento do cavalo dele posteriormente. Que é muito importante. Ele começa avançando o prata dele. A gente fecha aqui para evitar essa descida do prata nesse ponto, que seria muito perigoso. E também para fazer a mudança do mino para o takamino. Então aqui ele avança mais um para fazer aquele ataque forçado que a gente viu. Que ficou aqui a batalha nesse campo, certo? Então ele já, você já percebe que já tá indo rumo pro meio jogo aqui. Então a gente já tá movimentando as peças, pensando em como desenvolver o ataque, em como ficar melhor posicionalmente. E tipo, quando a gente começa a desenvolver essas peças, a gente já vai pensando. Por exemplo, aqui eu desenvolvi o castelo ainda, são lances padrões. Porque eu resolvi agora sair do mino e ir pro takamino, porque não faz sentido eu manter o takamino aqui, deixando esses peões desprotegidos e essa casa desprotegida, porque se ele forçar o ataque aqui ainda, por exemplo, vamos supor que eu não mexo aqui, eu mexo aqui e ele joga aqui, 4四 e eu continuo, eu vou manter o mino, eu não quero mexer, certo? Então vamos supor que agora eu faço esse lance aqui. 先手8八飛車後手3五銀先手3六歩後手4六 Isso é só um exemplo, tá, gente? Então, mas você já viu que aqui o negócio já ficou complicado. Tá? Então, quando a gente avançar aqui, a gente tá impedindo já e avisando, ó, você não vai descer por esse ponto aqui. Esse ponto aqui ele vai ficar seguro. Então, como aqui fica vulnerável, não tem nada conectando com esses peões, defendendo eles. Então é fácil derrubar esses peões. Então a estratégia aqui, padrão. Quando ele avança para desenvolver os outros pratas, para atacar esse ponto central aqui, a gente defende essas três casas aqui. Certo? Então, e se ele agora avança aqui? A gente avança aqui, ele pode forçar aqui. 3五歩 Se a gente força aqui, ele força aqui. 同じく銀先手 Opa, 3六 perdão, 銀 apertei errado. Eu posso jogar aqui. Oh, 3六 先先手手3 3六六歩 歩 certo? Ele pode pôr aqui, 後手2四 ele pode voltar. Enfim, 4四銀 só que ele tá na vantagem, tá vendo? Então, só que aqui
ele fica meio sem opções. Que agora eu posso inverter tudo isso aqui. 先手3七桂 Que aqui a gente vai mudar bastante a estrutura, mas ele vai ficar numa situação não tão favorável. Mas o lance em si não é tão desesperador, mas ele queria atacar pelo lado que ele tá desenvolvendo o ataque dele, que é aqui. E aqui que vai ser a batalha. Então a gente tá defendido aqui, então aqui vai ser bem mais complicado ele quebrar nosso castelo por aqui do que ele avançar por aqui derrubando nossa estrutura de ataque, porque ele também tem que parar nosso ataque. Então ele faz a abertura. Quando a gente defende ali com o peão ou com o ouro já terminando o caminho e terminando a nossa abertura. Então quando ele faz esse desenvolvimento agora do cavalo, aqui acabou a fase da abertura e a gente já entra no meio jogo, tá? Então você percebe que cada movimento ele é muito importante. Vou deixar aqui. Aqui acabou as aberturas. Então aqui a gente já entra no meio jogo. Então a gente já começa a pensar. Então jogou aqui para forçar o ataque. Tentar desenvolver aqui. Nesse ponto central. Porém, a gente já começa a se defender para contra-atacar. Você percebe uma coisa? Que as peças elas trabalham conectadas. Então você tem que ficar muito atento no movimento que suas peças fazem. Você tem que conhecer bem as movimentações das peças para você utilizá-las da melhor forma possível. Então aqui ele atacou o peão tentando forçar aqui o ataque nesse ponto central para derrubar essa estrutura. Então a gente avança. Ele não vai tomar com o bispo conforme aquilo que eu falei. Então ele avança outro peão novamente para quebrar essa estrutura, porque se a gente toma com esse peão, a gente vai tomar um ataque no bispo com o cavalo. Então a gente não pode tomar esse peão. Então agora o que você percebe? Tá conectado, certo? Certo. Tá conectado. Então vamos supor que eu não tome esse peão e por algum motivo, qualquer razão, a gente joga o ouro aqui, por exemplo, e ele toma. Ele pode simplesmente jogar aqui de novo e a gente volta, certo? Legal, legal, legal. E agora? Aqui você ainda conseguiu se defender entre aspas, tá? Entre aspas. Por quê? Porque essa jogada não é tão boa, não é tão efetiva. Então o que acontece? Nessa troca aqui no meio, ele está desenvolvendo um ataque por um motivo específico. Então, vamos supor que a gente fez essa jogada aqui. Ele tomou, a gente toma. Ele dropou aqui, a gente volta. Agora ele começa a forçar mais ainda o ataque. Oh, caramba, apertei sem querer o botão, gente, perdão. Deixa eu pôr aqui na parte que a gente já tava aqui. A gente tá fazendo a simulação. Se a gente fizesse isso, ele vem, certo? A gente tomou. Ele dropou. A gente tirou. Ele pode atacar aqui ou continuar desenvolvendo, certo? Agora a gente avança aqui. Como eu disse, a gente sempre tenta jogar com as peças mais conectadas possível, que a gente avança para defender mais essa estrutura aqui, tá? Porque qual que é a intenção dele agora? Desenvolver esse prata para cá e apoiar o ataque com o cavalo. Assim também forçando a abertura do bispo nessa região. Então a gente conecta aqui defendendo essas áreas, certo? A gente não joga com peças sem estar conectado com alguma coisa. É muito difícil. Então presta atenção. O ouro
sendo defendido pelo prata. O ouro tá defendendo esse peão, defendendo aqui, atacando esse peão, defendendo essa casa e defendendo essa casa. Mesma coisa se você observar a estrutura aqui do castelo que desmontou por causa daquilo, dessa jogada, que eu não faria, não desmontaria o castelo para fazer essa jogada aqui jamais. Tá, então a torre se conecta aqui, o prata se conecta com o ouro, defendendo aqui e sucessivamente, conforme a movimentação das peças. Vendo que eu ponho o mouse e mostra para onde a peça pode ir, essas bolinhas é o movimento da peça. Vamos ver. Tá vendo? Então, se a gente seguir por essa linha aqui, ele vai forçar o ataque aqui agora. Aqui agora o que a gente faz? Tomar você não vai trocar isso aqui jamais. Então a gente pode jogar aqui. E agora ele começa a descer mais agressivamente o ataque dele. E é onde a gente começa a praticamente desmontar o castelo inteiro. Então a gente defende aqui. Ele também se defende. Toma. E agora a gente força o ataque aqui. Certo, pessoal, então analise bem. Eu vou passar agora a partida modelo que eu usei para fazer a Sankenbicha sem estar utilizando isso aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, prestar bastante atenção em cada lance, desde a abertura, cada movimento da abertura, cada sequência. Mas é muito chato ficar fazendo, tem que abrir esse primeiro, depois esse, depois esse. Mas você viu que esse primeiro e depois esse, ele tem um motivo. Então vamos supor, eu abri aqui, você abriu a diagonal do bispo para poder desenvolver um ataque. Então agora que eu abri, ele abriu também, possivelmente para tentar forçar uma troca de bispos, ou não, vai depender do que ele vai adotar. Mas agora seu bispo está sendo atacado. Então se você antes da partida já definiu que estratégia você ia jogar, que no caso aqui seria Sankenbicha, então você vai fechar a diagonal. Então você fechou a diagonal. Então esse movimento tem um motivo. Certo? A mesma coisa. Ele mexeu ali. Agora a gente faz o outro movimento, que é da abertura. Jogando a Sankenbicha. San em japonês significa 3. San. Então, terceira coluna aqui, ó. Certo? Então, torre na terceira coluna. Então a gente joga a torre pra cá. Então, a gente joga aqui agora. E aqui a gente fica bem mais evidente o porquê de cada movimentação. Então, se a gente não joga esse bispo aqui, você viu o que aconteceria se, por exemplo, a gente joga aqui. Entendeu? Então tem um motivo. Não tem muito o que fazer aqui. De qualquer forma que você jogar aqui, você vai sair na desvantagem. Aqui já limita a movimentação das suas peças, você fica preso. Entende? Posteriormente, uma dessas peças vão cair e não vai ter muito o que você fazer. Então, cada movimento, ele tem sua importância. Então é importante você saber cada movimento específico de cada abertura, mas também levar em consideração o que o seu adversário está fazendo, porque a gente está desenvolvendo e já pensando no meu jogo. Então a gente fez toda a sequência aqui, ó. A gente está vendo o que o inimigo está fazendo, certo? Então, por exemplo, ele está tentando desenvolver aqui. Ele abriu aqui. O que ele quer fazer? Ele quer jogar o prato dele por aqui. Uma dessas rotas. Qual é essa tentativa? Primeiro fechar essa rota aqui. Porque se ele jogar aqui agora,
vai ficar complicado. Então a gente fecha essa descida. Aí se ele força aqui, 5五先手同じく歩後手同じく角 entende? Então, tipo, é complicado porque a gente fica bem atento. Opa, aqui. Então, vamos supor que ele avança aqui, atacando, 5五歩 certo? A gente vai lá e toma. 同じく歩 Ele vem e toma de volta. 後手同じく角 Agora aqui fica um negócio estranho. Como eu disse, 先 abre aqui. 6七銀 Agora ele pode retornar o bispo dele pra cá. Ou simplesmente manter o bispo dele ali. E desenvolver outro prata dele pra vir apoiando esse ataque aqui agora. Então agora aqui fica perigoso, porque ele tem espaço agora para desenvolver o outro prata. E tipo, não tem nada para parar ele aqui. Então tem um motivo também dele não querer fazer essa troca. Por quê? Porque ele quer jogar uma linha mais segura para ele. Porque mesmo que ele fique com essa base aqui, você viu que antes eu mostrei uma variação. Você pode voltar a videoaula, você vai ver a variação. Que nesse mesmo conceito eu joguei minha torre para cá, desenvolvendo um ataque aqui limpo praticamente. Não tinha muita resistência. Então a posição, ele jogando esse lance aqui, vai ficar ruim futuramente para ele. Ele tá pensando à frente. Então se ele joga aqui, eu vou tomar, ele vai tomar, depois eu vou defender, até ele chegar e desenvolver o ataque aqui, eu já consegui avançar aqui, quebrando essa coluna. Então ele tá vendo isso já avante. Então sempre que você for fazer uma jogada, você se pergunta o porquê. Se eu jogar aqui e eu tomar, então vamos supor, eu jogo aqui, o que o meu adversário vai fazer? Meu adversário, ele pode tomar. Então se ele tomar, eu posso tomar com o bispo. Se eu tomar com o bispo, ele pode avançar aqui o prata para atacar agora, para defender esse aqui. E por aí vai, você vai pensando em várias variações. Então se eu não tomar, se ele não tomar de avançar o prata, o que eu faço? Eu vou tomar. Se eu tomar, ele avança e toma com prata. Se ele toma com prata agora, eu posso dropar o peão aqui depois. Então tudo isso você tem que pensar. Aqui é pensamento, tá? Eu tô fazendo a jogada no tabuleiro, mas é o que você tá pensando. Então, se eu jogo aqui depois, agora ele simplesmente retorna. Não sei se é tanta vantagem aqui pra mim. Então, pense bem nisso. Então, ele não fez essa troca porque ele queria desenvolver o ataque. E ele queria desenvolver aqui esse ataque pesado, sempre apoiado, seguindo aquele conceito básico de Komagumi, que é apoiado o prata, o cavalo, a torre e o bispo por um ataque mais efetivo. Então por isso ele já não evitou fazer esse lance aqui, tá? Então ele abriu aqui, a gente abriu aqui e ele fez o lance padrão já para fazer aquele desenvolvimento da peça. Falar, pô, por que ele abriu esse peão aqui? Porque ele precisa desenvolver o cavalo dele tá ali sem fazer nada e ele precisa desenvolver o ataque nesse ponto. Então se ele abriu aqui, ele tá visando atacar aqui. Ele tá visando atacar esses pontos aqui, que vai acabar ou aqui, certo? Atacando esse ponto focal aqui. Então aqui, ou ele pode atacar aqui, atacando o mesmo ponto focal, certo? Então tem um porquê de cada movimento. Então eu vou voltar a partida toda aqui e vou passar o lance por lance. Eu não vou ficar comentando muito, é só para você ver o jogo até o final, tá? Essa é uma partida que eu peguei de padrão pra tá mostrando Sanken Bicha. É um Josek padrão, então eu vou mostrar até o final da partida. Preste bem atenção como as peças elas vão se conectando e o porquê de cada lance. Então vamos lá. Até que vocês já viram, tá na parte da abertura. Então aqui o desenvolvimento padrão, lance
normal. Eu vou passar rapidamente, tá? Eu não vou comentar depois o final do jogo, porque não é o intuito dessa aula. Eu só quero que vocês visualizem bem a movimentação das peças, como que as peças estão se conectando de acordo com suas movimentações. Que eu vou até dar uma pausa aqui. De acordo com suas movimentações. O prata ele não captura aqui, só que ele captura aqui, aqui e aqui. Então, nessa estrutura, ele está defendendo aqui, 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 aqui e aqui. Certo? O ouro está sendo defendido, mas está defendendo essa casa aqui, 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 aqui e aqui. A mesma coisa desse ouro, está defendendo aqui, 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 aqui e aqui. O rei está defendendo, está sendo defendido. O cavalo está defendendo essas casas e a lança posteriormente. De acordo com seus movimentos, você tem que ficar atento à utilização das suas peças, de acordo com a movimentação delas também. Então vamos continuar. E aqui já começamos a adentrar no meio jogo. Então já começam as trocas, aquela parte que eu falei pra você, de prestar bastante atenção. Olha, tem muitas variações na questão do meio jogo, que são os temas táticos que eles vão entrando no jogo, que a gente vai estar estudando posteriormente os temas táticos para estar demonstrando para você dentro das partidas o poder desses sistemas táticos, como utilizá-lo corretamente. Então aqui a gente já está se aproximando do final do jogo, tá? Aqui a gente já está chegando no início do final e aqui a gente praticamente já está no final do jogo. Aqui a gente tem um cheque que tem que ser resolvido. Resolveu, tomou outro cheque, tomou outro cheque, outro cheque, outro cheque, outro cheque. Cheque, cheque e mate. Certo? Então, pessoal, por hoje é só. Dá uma olhada no material complementar, siga passo a passo, não deixe de seguir passo a passo as aulas. Vai ter as partidas modelo dessa abertura aí, partidas de profissionais que usam essa linha de abertura. Vai ter o Kifu para você recriar lendo, tá? E vai ter o Kifu dessa aqui, que é no tabuleiro virtual também, que é para você ver de novo, passando passo a passo. E assista as aulas para ver os comentários passo a passo, para você entender com mais profundidade. E estudem bastante e nos vemos na próxima aula. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.